Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Continuaremos nossos estudos sobre a influência que os povos europeus deixaram para a cultura brasileira. Hoje nós vamos trabalhar mais aprofundado a contribuição dos portugueses. Vamos lá? Vamos continuar nossos estudos sobre os portugueses. Como vimos anteriormente, os portugueses foram os primeiros povos europeus a chegar ao Brasil no fim do século XV. Vieram como colonizadores e exploradores. Continuaram a vir durante os séculos seguintes, no final do século XIX e no início do século XX, e foram responsáveis por um considerável fluxo de imigração para o Brasil. É importante destacar que isso se deu principalmente após a independência do país. Ou seja, os laços com Portugal continuaram existindo, mesmo após as transformações políticas. Essa segunda vinda dos portugueses, esse segundo movimento migratório, ele se deu em um contexto bem diferente do colonial. Vamos fazer a leitura da página 52. Os portugueses. A história dos portugueses no Brasil tem dois lados, um negativo e outro positivo. Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao Brasil em 1500. Vieram de Portugal pelo mar e não sabiam exatamente o que encontrariam por aqui. Na época, o Brasil era habitado por populações indígenas. Quando chegaram, eles se sentiram donos dessas terras e começaram a ocupá-la. No início, vieram centenas de homens que tomaram posse da terra e exploraram o pau-brasil no litoral. Nos séculos seguintes, continuaram chegando mais homens que vieram colonizar, administrar e explorar os recursos naturais e o trabalho dos indígenas e dos africanos, estes últimos escravizados e trazidos à força para o Brasil. Embora a história dos portugueses no Brasil tenha sido marcada pela morte e pela escravização de outros povos, pela exploração desenfreada da natureza e dos recursos naturais e por disputas políticas violentas, as maiores influências em nossa cultura vieram deles. A língua, a culinária, as danças, as músicas, as festas, os costumes e as brincadeiras. Vamos observar essas imagens. Na primeira imagem, trata-se dos imigrantes portugueses chegando ao Brasil em 1938. Na segunda imagem, as festas juninas são um exemplo da herança cultural portuguesa. No Brasil, ela recebeu a influência de vários outros povos. São João de Caruaru, Pernambuco, 2016. Terceira imagem. A bacalhoada é um prato típico da culinária portuguesa que foi incorporado à culinária brasileira. E nessa última imagem, nós podemos ver Carmen Miranda, em 1940. Você sabia que Carmen Miranda, uma das maiores artistas representantes do Brasil no exterior, era portuguesa? Carmen Miranda veio para o Brasil com menos de 1 ano de idade. Ela tinha muito talento para a música e a atuação. Dessa forma, influenciou muito a arte brasileira. Portugal foi o país europeu que mais contribuiu na formação da cultura brasileira.
podemos observar essa influência em alguns dos nossos costumes. As quadrilhas presentes nas festas juninas e o carnaval foram introduzidos no Brasil pelos portugueses, assim como muitas músicas e cantigas de roda. Vamos realizar as atividades da página 53. Ciranda, cirandinha. Você já brincou de ciranda de roda? São brincadeiras em que os participantes formam uma roda de mãos dadas e cantam pequenas cantigas, geralmente com melodias divertidas, letras simples e palavras rimadas, enquanto andam em círculo. Com certeza você já brincou, né? Em Portugal, as cirandas de roda existem há muito tempo. No Brasil, essas brincadeiras também receberam influências das culturas indígena e africana. Nessa imagem ao lado, podemos ver crianças que brincam de roda no povoado de Quatipuru Mirim, Pará, 2012. Vamos trabalhar uma dessas cantigas? Você pode ouvir essa música no link descrito no comentário. Aprecie a melodia da música e a letra, depois venha e realize as atividades. Atividade 2. Encontre no texto as rimas das palavras a seguir: dourado, amor e alecrim. Atividade 3. Agora busque outras palavras que rimam com dourado, amor e alecrim e escreva-as ao lado das palavras do texto do exercício anterior. Atividade 4. Que outra brincadeira de roda você conhece? Que tal brincar com sua turma e descobrir outras brincadeiras? Anote a brincadeira que você conhece na atividade 4 e quando retornarmos, com certeza nós vamos brincar. Voltando na atividade 3. E aí? Você conseguiu muitas rimas? Vamos falar algumas? Dourado, fechado, cadeado, amor, cor, sabor, alecrim, capim, amendoim. Atividades da página 54. Vamos conversar um pouquinho sobre chegadas e partidas. O Brasil foi um país essencialmente rural até a década de 1960, ou seja, muitas pessoas viviam no campo. Após esse período, o número de pessoas vivendo em centros urbanos passou a ser maior do que o número de pessoas vivendo no campo. Mas nas últimas décadas, um fenômeno importante de migração vem acontecendo como consequência das mudanças relacionadas à agropecuária no Brasil. A ampliação das fronteiras agrícolas, em especial as que se relacionam com o plantio de soja, tem levado muitas pessoas a migrar para as cidades. Chegadas e partidas. O lugar onde vivemos possui histórias de antigos moradores, de famílias que partiram para outro bairro ou outra cidade, de pessoas que chegaram há pouco tempo para trabalhar ou estudar, e de imigrantes que precisaram se mudar dos seus lugares de origem por diversos motivos. Você vai realizar a atividade Registro de Viagem. Vai ser a nossa tarefa de hoje. Atividade 1. Que tal conhecer um pouco mais sobre a história da população da sua cidade? Com o auxílio de um adulto, pesquise as informações a seguir. Letra A. Há imigrantes na cidade onde você vive? Letra B. De onde eles vieram? Letra C. Em que ano eles vieram? Letra D. Quais motivos os levaram a migrar para a sua cidade?
Letra E. Qual meio de transporte eles utilizaram para chegar na sua cidade? Atividade 2. Os brasileiros da atualidade também estão migrando, alguns para outros países e outros para outros estados dentro do Brasil. Atividade A. Por que muitos brasileiros estão migrando para outros países? Atividade B. Para quais países os brasileiros estão migrando? Atividade C. Dentro do Brasil, por que alguns brasileiros estão mudando de estado ou de cidade? Essa tarefa será corrigida no retorno. Atividade da página 55. Vamos conversar agora sobre a influência de alguns alimentos na nossa sociedade. Muitas vezes, os alimentos de um determinado país se tornam populares em outros territórios, principalmente aqueles que recebem grande número de imigrantes. Um exemplo é a grande inserção da cultura japonesa no Brasil. Nesse processo, é comum que esses alimentos sejam apropriados e reinventados, ganhando características próprias. Por exemplo, o sushi. Aqui no Brasil, muitas pessoas já estão fazendo sushi usando frutas tropicais que fazem parte do Brasil. Na atividade 1, nós vamos relembrar um pouco da contribuição de cada povo europeu na nossa cultura. Atividade 1. Complete adequadamente as frases com as palavras a seguir: portugueses, holandeses, finlandeses e poloneses. Na letra A. A colônia de Penedo foi fundada por imigrantes e localiza-se no município de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Letra B. Foram os primeiros europeus a chegar ao Brasil em 1500. Letra C. Paulo Leminski foi um escritor e poeta de Curitiba, no Paraná, uma das cidades com o maior número de habitantes descendentes no Brasil. Atividade D. A cidade de Olambra, no estado de São Paulo, foi fundada em 1948. Vou aguardar um pouquinho enquanto vocês completam as frases. Ok, vamos lá? Na letra A, a resposta são os finlandeses. Na letra B, portugueses. Na letra C, poloneses. E na letra D, holandeses. Muito bem. Vamos agora para a atividade 2. A culinária é uma das formas mais importantes de expressão cultural dos povos. Observe as imagens de pratos típicos dos europeus que migraram para o Brasil e associe-as a cada grupo étnico. Letra A, portugueses. Letra B, poloneses. E letra C, holandeses. A primeira imagem, stroopwafel. A letra C, holandeses. A segunda imagem, pastéis de Belém. Letra A, portugueses. E a última imagem, paczki, dos poloneses. Vamos fazer a atividade 2 da página 160.
Observe as imagens e escreva a quais grupos de europeus elas remetem: holandeses, finlandeses, poloneses ou portugueses. Nessa primeira imagem, nós vemos tamancos. Na segunda imagem, pastel da Carélia. Terceira imagem, casa construída por imigrantes no Bosque do Papa. Na quarta imagem, construções deixadas por esse povo. Agora, na segunda coluna, primeira imagem, nós vemos bacalhoada. Segunda imagem, a casa do Papai Noel. Terceira imagem, escritor e poeta Paulo Leminski. E a quarta imagem, pastéis de Belém. Relembre dos nossos estudos e escreva abaixo de cada imagem esses nomes. Tente fazer sozinho, depois vocês venham e verifiquem as respostas. Vamos lá? Se você não finalizou ainda, pause o vídeo, depois vocês verifiquem. Os tamancos remetem aos povos holandeses. O pastel da Carélia aos finlandeses. A casa construída por imigrantes no Bosque do Papa aos poloneses. Essas construções aos holandeses, a bacalhoada aos portugueses, casa do Papai Noel finlandeses, escritor e poeta Paulo Leminski poloneses e os pastéis de Belém aos portugueses.